Tá. Salve, salve, pessoal! Estamos aqui com mais um vídeo do canal do Professor Bené. E no programa de hoje, estreamos aqui o quadro História e Educação, onde nós vamos comentar sobre provas de vestibulares, provas do Enem, conteúdo histórico, ensino, dar aula, tudo voltado aí para o ensino médio e fundamental. Então, para você que tem interesse, deixe seu like, se quiser compartilhe, mas deixe aí seu feedback, seu comentário, que é extremamente importante. Então, desde já, vamos no pique, tá certo? Quero trazer aqui, a título de curiosidade, uma questão muito boa e muito interessante, questãozinha do Enem. Eu reputo essa questão uma questão, digamos assim, difícil, ela não é fácil, ela é uma questão do ano, deixa eu só verificar aqui rapidamente, do ano de 2019, tá? E ela diz o seguinte, vamos direto aqui ao ponto, eu vou ler com vocês, ó. O processamento da mandioca, sim, é uma questão que tem a ver com a mandioca, que é um produto extremamente importante durante o período colonial brasileiro, e não só o período colonial, constituiu a base alimentar da nossa história, tá certo? Da população brasileira, sendo ela escravizada, indígena, africana, os próprios colonos, entre outros, certo? Então, ela diz o seguinte, ó, o processo da mandioca era uma atividade já realizada pelos nativos que viviam no Brasil antes da chegada dos portugueses africanos. Então, ele está se referindo aos indígenas, correto? Entretanto, ao longo do processo de colonização portuguesa, a produção de farinha foi aperfeiçoada e ampliada, tornando-se lugar comum em todo o território da colônia portuguesa na América. Com a consolidação do comércio atlântico, em suas diferentes conexões, esse comércio, a farinha atravessou aí mares e chegou aos mercados africanos. Então, lembrando, ó, aqui está o desenho da África, olha que maravilha, e aqui a América do Sul. Portanto, toda essa região aqui era a região do litoral, onde basicamente foi instituída aí enfim, as primeiras feitorias ligadas à produção do açúcar e também de outras culturas. Posteriormente, você tem um processo de interiorização, certo? E de colonização desses territórios ao interior, seja através das minas, do gás, das chamadas drogas do sertão ao norte, também na parte da região amazônica, mas esse é o tipo de colonização. E a mandioca, como o próprio texto diz, já era produzida pelos indígenas que aqui estavam e, obviamente, se alimentavam dela, como se alimentam até hoje e como nós, aqui no Brasil, todas as regiões, todos os estados, a gente se alimenta da mandioca. Uns vão chamar de macaxeira, aipim, não importa, tá? Mas tem um papel importantíssimo e depois ela vai ser apropriada, utilizada pelos portugueses e também pelos africanos, certo? Pelos escravizados ou libertos, e também vão transformar e ampliar no sentido de empregar em outros alimentos, fazendo pão, farinha, fazendo bolo, aliás, bolo de mandioca é uma maravilha, entre outras questões, entre outros alimentos e nutrientes, inclusive também utilidades, tá? Que não somente a mandioca, a parte de baixo, onde concentra a grande reserva de amido, mas também as folhas, o caule também. Isso tudo vai ter uma certa importância. Então, não somente alimentar. Posteriormente, essa mesma cultura, esse mesmo produto, digamos, produto é uma palavra ruim porque deriva da terra, né? Mas essa mesma planta, vamos colocar produto aqui, tá certo? Passa a ser objeto de comercialização para fora do território colonial brasileiro. Então, dito isso, explicado, vamos, portanto, às alternativas, ok? Ó, considerando a formação do espaço atlântico, atenção, essa questão não é uma questão de nível baixo,
nem médio. Ah, meu Deus, ela é difícil, vocês vão ver por quê. Agora, não sei se ela é difícil porque ela é difícil ou porque ela foi mal feita. É uma questão do Enem, então, portanto, é uma questão que requer um pouco de interpretação, conhecimento histórico e refletir nas alternativas. É a característica do Enem. Bom, as provas de questão em geral são bem feitas, certo? Então vamos em frente, ó. Mas pode ser que o examinador tenha dado aqui um deslize. Então, ó, considerando a formação do espaço atlântico, esse produto exemplifica historicamente a difusão dos hábitos alimentares. Bom, aí a gente para analisar aqui, né? Fala, bom, difusão dos hábitos alimentares. Olha, pode ser. Você teve aí, de fato, uma difusão dos hábitos alimentares. Mas vamos adiante, né? Essa aqui tá com cara que pode ser a alternativa. Disseminação de rituais festivais. Essa absolutamente não tem nada a ver, tá? C. Ampliação dos saberes autóctonos. Olha que situação complicada aqui, né? Ampliação dos saberes autóctonos. Olha só, veja, em algumas provas, essa alternativa, que é a alternativa C, estava na A. Ampliação dos saberes autóctonos. Autóctonos aqui é uma palavra ruim, tá? Mas ela representa, significa justamente os povos indígenas. Alguns chamam de povos originários ou populações tradicionais, que não inclui somente os indígenas. Eu gosto muito de povos também da floresta, que é bem mais amplo e pode ser que isso caia na prova. Então, se for povos da floresta, né? Você tem que levar em conta aí que pode ser a população indígena, tradicionalmente que ocupa aí muito antes da chegada da presença dos europeus, inclusive também dos africanos, e também engloba aí, abarca, se insere nesse quantitativo aí, a população ribeirinha, que vive nos rios, à margem dos rios, que é uma população extremamente importante também, que tem uma dinâmica própria, certo? Comunidade quilombola também poderia estar dentro dessa ideia. Então, a princípio, a C ficaria em dúvida a ampliação dos saberes autóctones. Né? Pessoal, autóctones aqui é uma referência, como disse, aos indígenas. Então, você fala, caramba, é a C ou é a B? Então, por que é a C estaria errada? Ele fala em ampliação, ó. Se a gente for olhar o texto, ele vai falar claramente sobre a ampliação. Ó, foi aperfeiçoada e ampliada. Aqui está realmente a dificuldade da questão. Mas vamos continuar. Então, estamos entre A e a letra C. A D, apropriação de costumes guerreiros, completamente fora de sentido. Diversificação também, oferenda religiosa. Então, a B e C, a B e E teria a ver com questões religiosas. Então, portanto, não faz o menor sentido aqui no contexto da questão. Então, entre A e a C, eu diria o seguinte, analisando, tá? Com calma. As duas estão corretas. No entanto, uma está mais correta do que a outra. O Enem também gosta de fazer isso. Na verdade, todos os vestibulares têm um pouco disso. Mas, de vez em quando, o Enem vem com essa. A Unesp de São Paulo também. A A e a C estão corretas. Tá? Só que, no entanto, uma é mais correta do que a outra, justamente por captar melhor a essência do texto. E a essência do texto está falando sobre difusão, circulação de mercadorias por meio do comércio. Então, a circulação não só do comércio, não só da mercadoria, mas a difusão também do hábito alimentar. Então, portanto, a alternativa correta é a alternativa letra A de alfabeto, de alface, de almôndega. Ficamos por aqui. Boa tarde, boa noite, Rio. Tchau, Brasil. Que inventar um bordão melhor para isso. Um abraço, galera. Até a próxima.